Olá, bem-vindo ao canal Falando Francamente, francamente com K, que é mais fácil de achar. Esse vídeo eu quero falar sobre o capítulo 2 do livro Nutrição Comportamental, né? Que eu já falei o capítulo 1. Esse capítulo 2, ele é autorado, né? Ele foi escrito pela Marli Alvarenga, que a gente já falou, que é uma das organizadoras, está aí na capa, que é nutricionista, professora doutora também, e a Priscila Coritar, espero que esteja pronunciando o nome correto dela, que também é nutricionista, e a época do livro dizia que era mestre e doutoranda, então acredito que também já é doutora, a doutora Priscila. E esse livro, e esse capítulo, capítulo 2, o nome é Atitude e Comportamento Alimentar, Determinantes de Escolha e Consumo. Então, atitudes e comportamento alimentar, determinantes de escolha e consumo. Ou seja, nesse capítulo, a ideia, as autoras vão tentar fazer uma fusão com uma série de constructos, né? Com uma série de constructos, que são ideias teóricas, com aspectos relevantes da fisiologia, né? Esses constructos, eles vão ser explicados porque a base da ideia é dizer que se você não sabe exatamente aquilo que você, se você não definir exatamente aquilo que você visa mudar enquanto hábito, enquanto comportamento, você vai escolher estratégias inadequadas. E eu creio que numa parte do texto se fale mais daqueles determinantes, né? Fala um pouco da fisiologia, dos determinantes, tanto relacionados com os alimentos, propriedades organolépticas, outras do alimento, e propriedades ligadas ao indivíduo, aspecto biológico e psico-sociocultural, porque eles são aqueles que vão fundamentar a construção e estabelecimento dos hábitos, tá? Então, esse é o título, né, do capítulo, e aí eu cito, uso da citação do Voltaire, que tinha esse nome aí na verdade, François-Marie Arouet, né, Arouet, não sei como se fala em francês, mas, curiosidade ou não, esse era, não todo o nome, tá, mas o nome do meu pai, Deus o tenha, é François, né, era François. Então, meu pai chamava François também. Então, você vê, família chique, né? Eu sou Harry, meu pai é François. Família de doido, né? Então, ele dizia assim: se queres conversar comigo, defina primeiro os termos que usa. Ou seja, ele fala isso para que a comunicação fique clara, né? O que você está chamando de comportamento alimentar, o que você está chamando de fome e etc. Então, as autoras, logo no começo aí, elas vão falar assim: olha, o que é consumo alimentar? Então, elas definem ingestão de alimentos. O que é consumo nutricional? Consumo nutricional é a ingestão dos nutrientes. Então, ela fala ingestão de energia, macro e micronutrientes. O que é padrão alimentar? É uma análise estatística ou matemática dos alimentos como eles são verdadeiramente consumidos em combinação com características. Ou seja, uma caracterização estatística, né? Olha, tanta frequência alimentar, a proporção. Então, isso seria o padrão alimentar, né? Nessa definição desse capítulo. Estrutura alimentar seria os horários, tipo, regularidade. E aí, basicamente, dois conceitos que ela fala muito são os de agora: comportamento alimentar, como e de que forma se come, ou ainda ações em relação ao ato de se alimentar. Então, como, de que forma se come e as ações relacionadas ao ato alimentar. Já a atitude alimentar é um conceito mais amplo, inclusive as autoras definem isso, né? Porque elas chamam, dizem que são as crenças, os pensamentos, sentimentos, comportamentos e relacionamento com os alimentos. Quer dizer, o que a gente, então ela vai citar isso no livro, né? O aspecto afetivo, no caso das atitudes, né? Ela vai ter um aspecto, um componente afetivo ligado ao sentimento, um componente cognitivo ligado àquilo que a gente sabe sobre o alimento, e um componente volitivo, que são os comportamentos, as predisposições que a gente tem em relação ao consumo de determinados alimentos. Então você vê que o alimento, enquanto aqui o comportamento alimentar se refere a como eu como, de que forma eu como, o ato ali de comer, a atitude alimentar, que é um conceito que ela bate bastante, elas batem bastante, tem a ver com essa parte mais ampla do sentimento, do pensamento, da vontade, e de como eu me relaciono com os alimentos, né? Hábito alimentar, então são costumes de comer de uma pessoa ou comunidade. E aqui uma coisa importante, assim como a gente tem um vídeo aqui no canal que é um resumo do livro Bons Hábitos e Maus Hábitos, da Wendy Wood, aqui também a visão que ela tem dos hábitos, né, dos hábitos alimentares, são que eles se automatizam. Então, ela relata assim: qual que é a ideia? Para que servem os hábitos alimentares? Os hábitos alimentares são rotinas neurológicas que levam a que a gente não tenha a necessidade de pensar no que comer, né? Ou seja, porque ela também, assim como a Andy Wood fala, nós temos uma capacidade limitada de processamento cerebral, então não vamos gastar essa capacidade, né,
com coisas corriqueiras e rotineiras que a gente tem que fazer todo dia, como comer. Então, você incorporaria isso na forma de hábitos. Então, os hábitos são inconscientes. Então, ela vai comentar uma parte disso, né? E aí a gente tem que liberar o cérebro, então, para coisas mais nobres, como ouvir certos tipos de música, certos programas da internet. Ou seja, né, a gente está desperdiçando, mas enfim, né? Escolha alimentar são a seleção e o consumo de alimentos e bebidas, e prática alimentar é a forma como os indivíduos se relacionam com o alimento. Então, prática alimentar, escolha alimentar, estrutura alimentar, padrão alimentar, consumo nutricional, consumo alimentar, ela praticamente não fala muito, ela fica bem no comportamento, que é como e a forma que se come, na atitude alimentar que tem esses componentes maiores aí, né, sentimento, pensamento e vontade, e no hábito alimentar ali como um automatismo, e aí pensando no automatismo, vamos dizer, negativo, que o terapeuta nutricional, o indivíduo que está na terapia nutricional, tende a mudar, tá? Então, por isso aí, a ideia da definição. Então, ela vem para a primeira sessão aí, né? Atitude alimentar e comportamento, os sentimentos, as crenças sobre comida. Então, é nessa parte aí que ela fala, por exemplo, das definições, que estão aqui numa tabela, eu não reproduzi essa tabela, e que ela fala também, daí a ideia de chamar o Voltaire nosso vídeo, ela fala que na nutrição carece muito de informações. A única coisa que é mais ou menos usada de forma muito corriqueira em tudo quanto é trabalho é a ideia de consumo. De modo geral, todos os termos variam muito na nutrição. Então, ela fala aqui, por exemplo, que muitos dos estudos que falam, por exemplo, né? Vamos ver aqui onde está. Ela fala, por exemplo, muitos dos estudos que comentam sobre, que avaliam, dizem ter avaliado o comportamento alimentar, na verdade, avaliaram hábitos de compra e consumo. Então, porque a linguagem é diversa. Então, daí a importância de você estabelecer e determinar o que realmente são cada termos aí, né? Então, aí ela comenta justamente essa questão, e aí, estabelecida, então, a ideia dos termos, ela vai falar, olha, existem as atitudes. Então, a atitude que eu falei, tem o componente afetivo, cognitivo, volitivo, e a minha relação com o alimento, ela fala afetivo. Refere-se aos sentimentos, humor e emoções favoráveis ou desfavoráveis causados por um objeto específico, no caso, o alimento. O componente cognitivo refere-se às crenças e conhecimentos sobre o objeto, no caso, o alimento. E o volitivo diz respeito à vontade, refere-se à intenção comportamental em relação ao objeto, ou seja, a predisposição para agir, né, ter um comportamento em relação a ele, então, ter um comportamento de gestão dele. Né? Aí, uma coisa que me chama um pouco a atenção, que logo depois que ela dá essas definições, que fazem parte da atitude alimentar, elas comentam assim, olha, os sentimentos, ela fala algumas coisas, então quando ela meio que volta um pouco aí falando sobre isso, um pouco, tentando especificar um pouco mais cada um desses comandos como afetivo e tal, então, pro afetivo, o que eu entendo é que ela chama de sentimento. E ela diz assim, olha, o sentimento nós não temos o controle, quando o sentimento surge. Por outro lado, os pensamentos, nós podemos escolher como lidar com eles, modificá-los. E isso, de certa forma, me chamou a atenção, porque no capítulo 1 que a gente resumiu, e também, como eu já li o livro todo algumas vezes, no capítulo, se não me engano, no capítulo 13, tá, onde ela fala da terapia cognitiva comportamental, vamos ver se é o 13 mesmo, né? Ela fala ali da terapia cognitivo comportamental, isso, exatamente, capítulo 13, página 303. Ela, nessa medição, ela fala que, né, então eu fui até no capítulo 3, ó, a terapia cognitivo comportamental se baseia na associação de dois princípios centrais, que nossas cognições, né, o que a gente pensa, entende, processo de pensamento e alimento, influenciam nossas emoções e comportamentos. Por outro lado, o modo como agimos, ou os nossos comportamentos, afetam tanto os nossos pensamentos como nossas emoções. Então, embora ela tenha citado aqui que essa coisa do sentimento surge pensando no sentimento como um componente afetivo, né, que não tem controle, o que o capítulo 13 fala, a terapia que o capítulo 13 está usando como base dele, que é a terapia cognitiva comportamental, diz justamente o contrário, né? Diz que sim, nós temos sim como mudar os nossos sentimentos negativos em relação, por exemplo, ao alimento que a gente está falando. Como? Ao mudar crenças, esquemas, pensamentos disfuncionais, muda o meu comportamento e entendendo isso também muda o meu sentimento. Então, o meu comportamento, né, muda meu comportamento, não muda a minha emoção em relação ao alimento, e a minha emoção em relação ao alimento também muda a minha cognição e muda meu comportamento. Então, eu não sei se ela quis dizer outra coisa, mas para mim isso ficou um pouquinho
estranho em relação a outras partes do livro, né? E aí ela fala, então, as definições são importantes, que ela faz nesse primeiro tópico aí, porque se nós queremos mudar um comportamento, mudar uma atitude alimentar, etc., nós precisamos saber exatamente aquilo o que é, porque ao definir aquilo que é, nós também definimos os fatores que influenciam, os fatores que determinam. Então eu posso ter justamente uma terapia para atuar nesses fatores que os determinam, tá? Então, aí segue a valsa, né? E aí ela começa a falar do hábito, né? Então vem aqui o próximo tópico, né? É isso aqui, os comportamentos e os hábitos. E aqui nesse tópico, o que elas vão falar é justamente que os hábitos, aquilo que eu falei, os hábitos são rotinas neurológicas que visam facilitar a nossa vida, ou seja, para que, como boa parte, né, vamos dizer assim, como boa parte da nossa vida, ela tem uma certa rotina, então os hábitos entram como poupadores de processamento de dados, poupadores de esforço, né, como um hábito. Se você for ver, olha que interessante, né, os ritmos circadianos, não tem nada a ver com o assunto, mas quando a gente pensa nos ritmos circadianos, todo mundo que fala dos ritmos circadianos fala que os ritmos circadianos são uma forma de nos adaptarmos a uma coisa que é recorrente, que é o ciclo claro e escuro, que é o dia e a noite. Então, quando ela fala do comportamento, então por isso que me veio essa analogia, essa lembrança, quando ela fala do hábito, o hábito também é uma adaptação neurológica, uma rotina, uma sequência de procedimentos que eu desenvolvo, já sabendo, né, sabendo assim, diante do fato que algo se repete sempre, que no caso seria o ato de comer. Então você desenvolve esses comportamentos que são inconscientes e, né, então, ou seja, aí isso, ela, como eu falei, ela combina com a visão lá do livro dos bons hábitos, maus hábitos, que são inconscientes e por isso às vezes são tão difíceis de mudar. Então ela cita, por exemplo, a situação que o cara entra na cozinha e inconscientemente abre a geladeira, ou a pessoa que abre o pacotinho de bolacha inconscientemente porque tem uma crença, um costume de comer o pacote como um todo e come o pacote inteiro. Então, aí elas relatam, olha, a primeira coisa para mudar o hábito é a consciência desse hábito. Alguém tem que nos alertar. Então, alguém nos alerta e fala, esse hábito não é um bom hábito. Então, no caso, seria o terapeuta nutricional. E um segundo fator é saber se a pessoa está no momento da mudança. Então, por exemplo, no capítulo, se não me engano, vamos ver aqui, no capítulo, acho que 9 do livro, vamos ver se é o 9, né? No capítulo 9 do livro, é 9? Deixa eu ver, 9... Tem um capítulo aqui do livro, não lembro bem, que fala do modelo transteorético, né, transteórico, que é justamente aquele estágio da mudança, né, o modelo lá que foi feito com aquela ideia do Prochaska e eu não lembro do outro, né, aquela ideia que as pessoas simplesmente não mudam de uma hora para outra, elas mudam não mudam de forma repentina, mas elas mudam em estágios, né? Então vai lá da pré-contemplação, não quero mudar, estou pensando em mudar, contemplação, né? Até o momento lá da manutenção, onde eu já mudei e quero manter o hábito. Então, ela vai falando aí dessa coisa, seria o segundo componente. Então, alguém me alertar sobre o hábito que é inconsciente e a pessoa saber que quer, né? Precisa estar no momento de mudar. Então, ela aí vai falando justamente dessa coisa do hábito ser inconsciente, do hábito ser difícil de mudar, porque é uma rotina inconsciente. Aí, se você for ver aqui, né, comportamentos hábitos, o próximo fator que a gente entra no capítulo é justamente essa parte aqui, ó, fome, apetite e saciedade, introdução à fisiologia do comportamento alimentar. E aí, para mim, esse é um grande pulo do gato do capítulo, né, porque ela vem falando tudo que ela vem falando agora, de certa forma, é muito sociocultural, psicológico, né, são os construtos, as ideias teóricas, né, justamente a definição que ela faz. Ela comenta, o mais próximo que ela chega ali da fisiologia é quando ela fala agora de hábito, que fala que é uma rotina neurológica, e de repente ela vem e me define fome. Olha, fome é um impulso para a obtenção de alimentos, porque eu estou precisando de energia, e não está associado pontualmente a nenhum alimento. Ou seja, fome você precisa comer, você precisa de energia. É aquela coisa que a gente brinca, né? Hoje você vai aqui no barzinho sujinho ali da esquina, e fala assim, meu, eu não vou comer esse negócio aí não, a higiene aí não é muito das maiores, né? Aí você fica 4, 5 dias amarrado e não come nada. Aí o cara fala assim, ó, o único lugar para comer é o sujinho, você quer? Opa, vamos no sujinho lá, pede pro cara jogar um pouquinho mais de cabelo e vamos com tudo. Por quê? Porque a pressão para que você coma na sua fisiologia é muito grande. Já o apetite, ela define como fome, né? Apetite, ela define como fome hedônica, que é a fome ligada à ideia de comer
um alimento, ou um grupo de alimentos específico, e de obter prazer quando você come esse alimento. Então, a fome seria uma coisa fisiológica, e o apetite como, vamos dizer assim, como uma fome ligada ao prazer, uma fome, vamos dizer, a sobremesa, né? Aquela coisa tão... E aí, basicamente, ela fala, quando ela fala do que é a saciedade, lá a interrupção tem saciação, a interrupção de uma refeição, saciedade, né? Ficar sem querer comer até uma próxima refeição, mas ela foca bem nessa coisa da fome e do apetite. E, basicamente, o que dá a entender, porque ela vinha falando até agora só de construtos, por exemplo, como hábito, né? Atitude, e hábito, né? E comportamento. Aí ela entra com essas coisas que vai falar das filologias, então, inclusive fala introdução à filologia, fala que tem a ver uma coisa com a outra. Eu acho que aí o grande pulo do capítulo, a grande ideia do capítulo, é que ela fala, por exemplo, que pensando nesse gancho ali da fome hedônica, através dos alimentos palatáveis, através dos alimentos, né, palatáveis, então, portanto, rico em gordura, sal e açúcar, você faz com que a pessoa passe a pensar em comida, induzindo isso, criando esse hábito, a pessoa pensar nisso aí, consumindo esses alimentos, independentemente da fome, ou seja, independentemente da necessidade energética. Existe uma realidade no organismo onde a fome e o apetite, onde a fome e o prazer, né, ou seja, a necessidade de energia e de prazer, caminham juntos, estão em conexão neural, porque isso garante uma adaptação, ou seja, um alimento que é gostoso, saboroso, é um alimento mais energético, um alimento que vai garantir minha vida. Então, isso é normal. Só que eu quebro isso, né? Então, a indústria alimentícia, quando força um alimento muito salgado, não muito salgado, mas com sal, com açúcar e gordura na proporção, deixa a gente maluco de vontade de comer, ela está visando quebrar justamente essa associação fisiológica, adaptativa, de modo que você passa a enfocar mais o apetite, e com isso é possível criar hábitos. Obviamente que são os hábitos que, para a indústria alimentícia ou para quem vende o alimento, vão ser muito bons, porque você vai pensar em comida, vai querer comer cada vez mais, ou sempre, ou constantemente, mas para a nossa saúde, para o nosso desenvolvimento, são aquilo que a gente chama de rotinas neurológicas, hábitos automáticos, autônomos, ruins, porque você vai passar a comer aquilo, aquela atitude, né? O sentimento, ou seja, se a gente pensar na atitude alimentar, afeto, né? Sentimentos por alimentos que são bons, cognições, às vezes, por alimentos que são bons, não estou justificando aquele uso daquele alimento, e vontade, predisposição por alimentos que são bons. Então, a associação que ela usa de usar essa coisa da fisiologia, né? Então, ou seja, aí ela entra em detalhes, ela fala, ó, faz lá uma figura onde você tem neurotransmissores, um monte de coisa. Mas a ideia importante aí é a gente entender essa intenção de associar esses componentes psicológicos com a fisiologia, e através da manipulação da fisiologia, principalmente, por exemplo, dessa parte aqui, você criaria um hábito alimentar. Tá? E aí é importante também, porque quando a gente faz em curso, a gente fala assim, olha, pessoal, a fome está envolvida com peptídeos, né, neurotransmissores que desencadeiam a fome, né, orexígenos, tem peptídeos que estão ligados à saciedade, aos anorexígenos, e aí você tem hormônios que estimulam os primeiros, como a grelina, tem o hormônio que estimula o segundo, ou seja, a saciedade, como colicitoquinina, leptina, insulina. E aí, na nossa cabeça, quando a gente vê aquele curso, a gente fica louco. Nossa, então eu vou mexer ali na leptina, então eu vou mexer ali na insulina, eu vou mexer na grelina. Então é a grelina que está fazendo eu comer demais. E esquece que saber pontualmente de vias hormonais, ele é uma questão muito importante, talvez, para as pessoas da indústria farmacêutica. Vamos pensar assim, por exemplo, né? Porque se eu sei qual hormônio, eu consigo fazer um agonista, um antagonista, um bloqueador, e consigo criar uma droga que vai influenciar. Então, através do uso dessa droga, eu posso começar a mudar o perfil de neurotransmissores e posso afetar, se isso criar uma nova conduta, um novo hábito, né? Porque agora aquele alimento não me atrai tanto, criar um novo hábito, e eu vou acabar mudando a minha atitude. Então, a farmácia vai apostar por isso. Mas para nós que lidamos com as condutas de exercício, né, profissional de saúde, no caso do exercício, da alimentação, a gente tem que entender que isso existe e que essas mudanças hormonais, vamos dizer assim, fisiológicas, são os fixadores, os estimuladores que vão criar o hábito, mas que a gente não tem como, através do exercício, o alimento, mudar eles um por um. O que a gente vai fazer é criar um padrão de alimentação, um padrão de atividade física que, ao modular um conjunto todo desses sinalizadores fisiológicos, vai facilitar a implantação de um hábito saudável. Ou seja, né,
Ao escolher, então, eu falei, pô, eu sei que eu tenho um problema ali de comida, de alimentação não muito adequada, uma atitude errada. Eu percebo isso, sou avisado, crio um programa de como fazer isso, instituo isso na minha vida. Começa a vir na hábito. No começo ficou sempre difícil. À medida que isso vai sendo repetido, vai se tornando inconsciente neuralmente e, ao mesmo tempo, vai mudando a eficiência com os mecanismos da fome, do apetite, da saciedade vão funcionando. Se for aquilo que a gente considera um bom hábito, vão funcionar de forma adequada, né? Que é o que a gente espera. Então, para tomar cuidado, porque a gente fala, a gente é nutricionista, a gente é de educação física, fala, nossa, então eu vou mexer com a grelina. É claro que o exercício mexe com a grelina, é claro que o exercício mexe com sei lá o quê, com a enzimisina, mas isso é um pacote como um todo, e a única forma da gente ter certeza que vai mexer com o padrão correto é através dos estudos que vão dizer para a gente assim, olha, tal exercício faz isso de forma melhor, então a gente vai lá e faz exercício, e automaticamente aquele neurotransmissor muda, entendeu? Então essa é uma ponte importante para a gente fazer aí no capítulo. Aí vai seguindo essa sessão, né? Vai fazendo as figuras, tal. E fala do comportamento. Então aí ela fala, última coisa aqui, eles vão falar das escolhas e determinantes do consumo. Então, basicamente aí tem escolhas que são do indivíduo, que eles chamam de comedor, que são biológicas e socioculturais, e tem as escolhas relacionadas às propriedades dos alimentos. Então, ela fala aqui, né? Relacionada ao alimento. Então, fatores são, como é que fala? O sabor, né? A palatabilidade, o sabor, o cheiro, a visão, a textura, a higiene, a disponibilidade, né? O preço. Tudo isso vai fazer com que se torne mais fácil ou menos fácil consumir tal alimento. Por outro lado, os aspectos relacionados ao indivíduo biológico, sexo, idade, estado nutricional, genética, como é que está o perfil regulatórios inatos dessa pessoa, né? Estado fisiológico, como é que funciona a fome e a saciedade desse indivíduo. E tem ainda os aspectos psicossocioculturais, que ela chama, que é o quê? Família, a religião, a moralidade, a classe social, a renda, o nível educacional, a informação, os pares, né? Enfim, esses fatores sociais. Então, de novo, esses hábitos aí, pensa assim, vamos imaginar que você pega um indivíduo que já está adulto, que nunca parou para pensar nisso, chega para você no consultório e diz, olha, ou é seu cliente lá, fala assim, olha, estou complicado aí em termos de alimentação. Você constata que ele tem problemas de hábitos alimentares. Então, o que aconteceu? Ainda que tivesse na vida dessa pessoa, enquanto ela era criança, adolescente, tivesse fatores dos alimentos influenciando a aceitação dela, fatores da sua própria biologia e fatores do ambiente externo das pessoas, esses psicossociais que eles chamam, eles de alguma forma se combinaram e trouxeram esse indivíduo pronto para você. Então ele não teve controle, ele em si não teve controle, ele herdou isso desse ambiente próximo, da família, do círculo que ele vive, esses hábitos reagiram com a fisiologia dele, e esses hábitos e essa fisiologia responderam a certas características do alimento, e enfim, esses três fatores interagiram e criou ali o hábito do cara. E você não tem mais o que fazer contra isso, ele já está pronto. Agora, então, como é que você vai usar esse conceito dos fatores da escolha ligada ao alimento e dos fatores da escolha ligada ao indivíduo, sejam eles biológicos ou psicossociais? É conhecendo, de novo, assim como a gente conhecia o perfil do neurotransmissor, é conhecendo para criar rotinas, para criar formas de uso do alimento, né? Porque a atitude lá alimentar são os sentimentos, as cognições, as vontades, o relacionamento com o alimento. Relacionamento, perdão. Então, conhecendo aí os fatores determinantes relacionados ao indivíduo, os fatores determinantes relacionados, sejam do indivíduo, sejam ali biológicos, socioculturais e tal, e do alimento, eu vou organizá-lo de forma melhor, junto com aquilo que eu conheço de outras áreas da nutrição, em termos de importante para o indivíduo, e vou formar novos hábitos, vou formar novas escolhas. Tá? Então, essa é a ideia. Então, eu acho o capítulo muito genial, porque ele soma essas coisas desse jeito. Tá? Então, as que a gente falou, as determinantes, né? E aí é isso. Então, por que eu coloquei os emojis, né? Porque no capítulo, em algum momento, ela critica, as autoras falam assim, olha, se você comparar, por exemplo, a ideia do consumo, que é como você come, a forma como você come, e a atitude, o consumo é uma coisa muito do nutriente, é muito do alimento. E a atitude, como a gente viu, né? Vontade, emoção, cognição é muito maior.
né? Então aí, se você fez, por exemplo, eu pensei, como a gente está falando aqui, de uma forma não presencial, né? Embora eu tenha alguns gestos aqui, a gente está falando, não tem muita comunicação não verbal, né? Pouca comunicação não verbal, é uma coisa muito diretiva. Então, e eu estou tentando passar para vocês aqui numa conversa bacana algumas informações, pelo menos aquilo que eu entendo com informações úteis. E a gente pensa assim, né? Volta para o Voltaire. Por mais claro que você esteja definindo os seus termos, explicando o que você entendeu, sempre a forma com que o receptor dessa informação que eu estou emitindo, né? Eu sou emissor, vocês são receptores, como eles vão entender. E aí isso me lembrou essa coisa dos emojis, né? Porque eu lembro, antes, a gente já tinha internet, óbvio, celular, mas antes, acho que dessa explosão dos emojis, e acontece às vezes também outros, né? Eu acho que o emoji tá uma coisa meio, figurinhas, né? A figurinha já, vamos dizer assim, já é uma coisa mais, muitas vezes, depende das figurinhas, ela é mais pobre que o emoji, porque o emoji é muito simbólico, né? Você olha a carinha aqui, você tá vendo alegria, choro, espanto, né? É emoção pura, é uma interpretação. E quando você vê uma figurinha lá assim, é disso que eu tô falando, quer dizer, é lógico, é uma figurinha, mas tem uma mensagem ali escrita também. Mas, de qualquer forma, quando vem esses emojis, né, ele vem para lembrar que tem o componente emocional da comunicação é muito importante. Quando a gente digitava uma imagem lá, às vezes você falava uma coisa, a pessoa do outro lado fala, pô, olha como o cara tá falando comigo, olha não sei o quê. E não tinha nada a ver, porque ele não tá vendo o que você tá pensando, não tá vendo a sua expressão facial, não tá vendo a sua comunicação não verbal. Tá? Então, eu achei interessante nesse capítulo, a ideia foi justamente das autoras tentarem, tentarem, quando eu digo assim, em termos de intenção, e acredito que elas foram muito bem sucedidas, nessa ideia de trazer elementos do construto, da teoria, ligadas a hábito alimentar, atitudes alimentares, associar isso a coisas de fisiologia e mostrando a complexidade, né? Porque a gente muitas vezes pensa lá só naquele consumo alimentar, ou consumo nutricional, pensando só naquela coisa de nutrientes, macro e micro, a gente esquece dessa complexidade que é o ser humano e das influências também complexas que levam ele a consumir os alimentos, né? Então, a nossa complexidade, enfim, né? A ideia do emoji a nossa complexidade em todos os âmbitos, inclusive na comunicação, pediu, né, exigiu que viesse uma brincadeira dessas como emoji, uma ferramenta, para fazer com que as nossas comunicações ficassem um pouco mais eficientes, né? Porque para a gente usa como brincadeira, mas por trás dessa brincadeira está aí o intuito de fazer uma comunicação mais eficiente. Tá ok, pessoal? Muito obrigado. Esse é o segundo vídeo que eu gravo sobre essa aula. Não sei porque o outro vídeo não ficou com as imagens, eu compartilhei, eu tenho certeza, mas sei lá, vai, cara, é meia orelha, vai que não ficou, né? Então esse espero que tenha ficado as imagens também. Se não ficou, vai só minha cara feia para vocês aí com a fala. Tá ok? Muito obrigado. Deixe o seu like, inscreva-se no canal, quer dizer, se você já está inscrito, né? Não tem jeito, se inscreve de novo, ou então pede para alguém inscrever. A cada 5 pessoas que você trouxer para o canal, eu vou te dar 5 obrigados, não tem dinheiro, não tem nada, né? Mas peça para as pessoas virem. E é isso, gente. Até um próximo vídeo. Um grande abraço. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Tchau, tchau. Falando francamente com K, que é mais fácil de achar. Até!